Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu venho compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 5. Aqui nós vamos ver Davi conquista Jerusalém, mas para isso ele iria enfrentar alguns adversários que estavam se opondo, né? E aqui, depois que ele se tornou rei, ele partiu com o seu soldado para Jerusalém. Vamos ler aqui o versículo 6, vem dizendo assim: Então o rei partiu com os seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus que vieram naquele lugar. Então nós estávamos vendo aqui que Davi ele partiu com o soldado dele para Jerusalém. Eles foram lutar contra os jebuseus, né, que vinham naquele lugar, né? Então, para ele estar naquele lugar, era preciso ele batalhar, né? E quem estava na frente era o grande eu sou. O Senhor estava na batalha que o Davi estava. E aqui vem dizendo que os jebuseus, eles começaram a zombar de Davi, né? Dizendo as seguintes palavras, assim: você jamais entrará aqui, né? Até os cegos aleijados são capazes de impedi-los. Então, eles estavam menosprezando, humilhando Davi, né? Com palavras, né? Porque você sabe que o inimigo sempre trabalha no psicológico. A estratégia do inimigo é sempre primeiro atingir no psicológico, porque ele não consegue tocar e não consegue entrar de alguma forma. Então, o que ele vai fazer? Ele vai agir com a língua, porque ali vai ser um lado onde vai atingir o coração e a mente, vai ser assertivo. O inimigo acha que vai ser assertivo, né? E aqui o Davi ele já estava acostumado com os adversários, né, com a zombaria, porque quando ele enfrentou o filisteu, o gigante também, ele deve ter ouvido todas: você pequeno não está preparado para a guerra e você vai lutar contra esse gigante que é preparado desde novo, enfrentou várias pessoas, obteve vitória. Você vai ser mais um a ser derrotado. Você não está indo armado e você vai morrer, Davi. E ele foi na fé e na confiança, e assim o Senhor deu a vitória. O Senhor mostrou aonde ele derrotaria o adversário, e foi assertivo e ele obteve a vitória. Então aqui vem mencionando que aqui os jebuseus estavam zombando de Davi, porque zombam. Quem estava zombando aqui, na verdade, Davi, mas quem está usando a pessoa, né? É o diabo, porque o diabo ele se manifesta quando o Senhor tem propósito na vida da gente. O demônio se manifesta com força, ele se manifesta usando a manipulação, usando os seus lábios, né? E nós sabemos que aqui ele estava sendo afrontado, e não é só ele que estava sendo afrontado, o próprio Deus estava sendo afrontado, aquele que ele escolheu, aquele a quem o Senhor estava na frente da batalha. Então, o que acontece aqui? Mexeu com o Filho de Deus, está mexendo com propriedade exclusiva de Deus. Então, quem daria a resposta aqui vai ser o Senhor. Então, o inimigo, ele faz aquela pressão toda, ele manifesta, ele dá o grito de derrota, né? Até para poder enfraquecer, para que durante a luta, acabou com o psicológico, agora vai ser assertivo. Vou enfiar a espada, vou matar ele, mas não é assim. Então, por isso que é necessário cada um de nós estarmos revestidos do poder de Deus, porque quem prevalece é quem está mais forte. Quem está mais forte é o Espírito, então é a palavra que está em nós, é o que o Senhor acha, pensa ao nosso respeito, que vai prevalecer do que os jebuseus estavam levantando aqui. Ou seja, não adianta fazer pequeno, não adianta desmerecer aquele a quem Deus escolheu, a quem Deus tem uma obra, né? Então, eles estava ali tentando diminuí-lo. Essa é a verdade, diminuí-lo. Você jamais vai entrar aqui, os cegos, aleijados são capazes de impedi-lo. Então, colocaram até um apelido nele, né? O diabo é assim, aos olhos dos invejosos, das pessoas que tá por detrás, né? Agindo com perversidade, com maldade, eles sempre vão jogar sujo, sempre vai colocar o apelido, né? Você é a luz
e o seu apelido acaba sendo, na boca de quem não gosta da gente, o nosso apelido é outra coisa. A pessoa já identifica a pessoa por outra coisa, porque não aceita que Deus tem plano, não aceita que Deus é na nossa vida. Então aí vai usar palavras e colocar o que eles querem, né? Mas a gente não precisa de elogios da boca que só tem treva, da boca que não tem Deus, porque o nosso elogio vem do céu. Pois é, o elogio vem do céu. Nós já sabendo que Deus tem na nossa vida e pensa a nosso respeito, já é muito, já é o suficiente. Então, você vê que esse alvoroço, o falar demais, o cantar antes da vitória, né? O cantor aqui, né? Para poder desestruturar, e depois viu, né? Que o inimigo só tem falácia. O inimigo, ele só dá o grito de derrota, mas na verdade, lá na frente ele acaba sendo envergonhado. E aqui foi o que vai acontecer quando nós estivermos aqui esmiuçando aqui a palavra, amém? O celular tá diferente aqui, porque tá carregando, então tô muito próximo aqui do celular. E vem dizendo assim, olha, até os cegos, os aleijados são capazes de impedi-lo, ou seja, vai ser fácil de derrotar você, Davi. Pode vir aqui agora, você vai ser envergonhado, você vai ser derrotado aqui. Diziam isso porque imaginavam estar seguros, ou seja, eles estavam seguros, né, com as suas tropas, né, com seus deuses, mas só que Davi, ele olhou e isso não amedrontou ele, isso não diminuiu, pelo contrário, foi um estímulo para ele. Pois é, né? É agora que Deus vai me dar a vitória, né? Quem se levanta contra os filhos de Deus, terá o próprio Deus guerreando. Então, isso quer dizer que há vitória e que o Senhor já está aqui, o diabo está manifestando. Então, essa afronta é para quem? É para o Deus que nós servimos. E aqui vem dizendo assim, mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada cidade de Davi. Ou seja, no dia do ataque, Davi disse aos seus soldados, odeio esses jebuseus, cegos, aleijados. Ou seja, ele falou a mesma coisa que o inimigo falou dele, para ele, né? Aí ele fala, eu odeio esses jebuseus, esses cegos, aleijados. Quem os ataca deve entrar na cidade pelo túnel de água. Essa é a origem do ditado. Os cegos e os aleijados não entrarão na casa. Ou seja, os fracos vão perder. Os fracos não têm vez aqui, só para os fortes. Já está determinado. Eu já decretei, você já derrotado. Você não vai conquistar essa cidade, Davi. E Davi já está virado, né, por essa afronta, né? E depois que ele venceu, depois que ele disse para os soldados, né, quem agora teria que ver o resultado era eles, ao contrário. Eles já estavam dando um grito da derrota e ali o servo de Deus foi vitorioso, né, porque então Davi ele tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada cidade de Davi, ou seja, a pessoa está cantando o hino antes de lutar. Já está dizendo que está ganhando, né? Pessoal, botei assim para gravar um pouquinho. Parei aqui um pouco a gravação, que acabou a bateria. Mas vamos dar continuidade à gravação, né? Porque está aqui no fio. Então, eu vou dar continuidade aqui. Eu parei no versículo 8, né? E assim, pessoal, o Davi ele venceu mais uma batalha. Isso mostra que quando o Senhor está à frente da nossa batalha, não tem como nós perdermos, né? Pois se nós ficarmos olhando para os adversários e atentando para o que eles estão dizendo, para nos desestruturar, para fazer acreditarmos no que ele está falando, nós vamos, se nós atentarmos para isso, vamos deixar de atentar para a palavra de Deus. E fazendo assim, a nossa força será pequena e vamos ser como uma onda no mar que gira de uma parte para outra, ou seja, quem estará conduzindo é a voz do inimigo, não é a voz de Deus. Então nós precisamos estar fortalecidos no Senhor com a certeza
que aquele que nos chamou que é por nós e que nos capacita, que nos fortalece, nos sustenta com a sua destra de sua justiça. Então, faz toda a diferença de nós estarmos cheios, fortalecidos da presença de Deus. Pois o nosso coração fortalecido, a nossa fé estará forte. A nossa fé, ela responderá aos adversários, aos ataques do inimigo, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e contra os filhos de Jacó não existe encantamento, dizendo assim, com a nossa fé positiva, com a nossa fé ali em alta, iremos rejeitar e mostrar nossa confiança em toda a palavra que sai da boca de Deus. Pois é, se o Davi atentasse para as palavras daquele homem, poderia ele estar o quê? Se amedrontar, mas ele conhecia o Deus que ele servia e assim ele venceu, né? E se nós formos andar aqui um pouco mais para frente, que nós paramos aqui no 15, né? Depois vem falando aqui no versículo 15, que depois Davi se estabeleceu na cidade de Davi, tiveram filhos, né? E depois não para não, ele vivia em constante perseguição, ele vivia o tempo todo lutando, né? Porque você vê, né? A nossa fé, ela não pode estacionar. Enquanto não tem luta, a sua fé está estacionada. Enquanto tem luta, você está exercitando a sua fé. Você não está deixando ela ficar no comodismo. Deus não deixa ela ficar no comodismo. Você vê que acaba uma guerra, acaba uma luta, surge uma outra adversidade para que você possa estar lutando. Porque os filhos de Deus não podem ficar parados, sempre tem que estar em posição de guerra, sempre tem que estar avançando, sempre tem que estar marchando. A nossa corrida não para. O apóstolo Paulo disse que ele se esforçava, né, para o corpo dele estar em constante movimento. Para que eu não fique em minhas palavras, eu quero falar ela certinha, eu quero ir lá e ler essa palavra quando ele diz assim, olha, vamos ver que ele diz assim, portanto, deixa eu ver onde eu tô aqui, deixa eu ver se é no capítulo 1. Ah, sim, no 1 Coríntios. Deixa eu ver que fala da corrida, calma aí, deixa eu ver onde está da corrida, acho que é o 11. Ah, é o 9. É 1 Coríntios 9, que vem dizendo, o apóstolo está dizendo que ele disciplina o corpo dele como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então, ele está dizendo aqui que ele treina o corpo dele como atleta espiritual. Ele estava dizendo, o atleta, ele está treinando o corpo dele espiritual para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado, não venha a ser desqualificado. Ou seja, se eu tenho a presença de Deus, eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar dela, né? Eu tenho que estar sempre na corrida, sempre conservando, sempre sustentando o meu espírito. Por quê? Você está treinando o seu espírito. Como é treinar meu espírito? Como assim? É você estar orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, louvando, perseverando. Então, você está treinando o seu espírito. Ou seja, a sua carne não quer, mas você tem todo o domínio sobre ela. Ou seja, você pode determinar, usar sua palavra e dizer, corpo, carne, obedeça o espírito, em nome de Jesus. Você não quer, mas vai ler a Bíblia, você não quer isso, você vai orar. A carne rejeita, mas se você fizer o que ela quer, ela que vai te liderar, porque vai ter vontade que você não vai querer ler a Bíblia, vai orar,
Não quer orar, a carne não quer. Mas se você não, seu espírito não estiver forte, quem vai liderar ela e assim para o mal, para o pecado, para outras coisas. Você sempre vai estar fazendo a vontade da carne. Então, é necessário não deixar com que a carne o domine. Você tem que dominá-lo a obedecer o espírito. Ah, hoje eu não estou com vontade disso. Agora que eu vou fazer a vontade de Deus. Vem aqui. Entendeu? Então, não temos que esperar o dia para ter vontade de colocar a casa em ordem, de começar a andar na corrida. É aos poucos que você vai voltando para a caminhada. A pessoa que fica muito tempo sem exercício físico, sem andar, ela vai começando aos poucos, ela vai caminhando, vai fazendo caminhada devagarzinho, até ela pegar o ritmo para depois estar andando mais rápido. Assim é no mundo espiritual, né? Vai devagarzinho, vai lendo versículo, né? Porque tem pessoas que não lê a Bíblia, só lê quando está na igreja. Então vai ser uma luta para essa pessoa também em casa. Porque o diabo vai botar várias coisas para ela fazer, não tem tempo para nada, nem para ler a Bíblia. O demônio não vai deixar ela ter tempo de nada. Ou seja, se você não separar um momento, uma hora ali, meia hora para ler a Bíblia, aos pouquinhos, se exercitando. Se não fizer assim, né, o inimigo vai fazer de tudo para atrapalhar. Outra coisa que acontece, outra coisa ali. E quando vai ver já à noite, é hora de dormir. Então, quem faz a nossa hora, a nossa disciplina, é nós que fazemos. Então, o empenho tem que ser nosso. A disciplina, a gente temos que fazer, tem que disciplinar a carne, a obedecer o espírito. Então, o que acontece? Deixa eu voltar para o Samuel aqui. Então, o que acontece? Davi, depois de um tempo que ele teve filho, né? Sempre estava lutando. Já havia uma adversidade, os inimigos vinham até ele para lutar, né? Então, você vê que a nossa fé ela não pode estar parada. E Deus nos fez para ser corajosos. Então, se a gente parar, a nossa fé parar, qualquer obstáculo, a dificuldade que aparecer, você não vai reagir conforme você reagiu quando você estava durante as batalhas. Porque durante as batalhas, você está ali na posição de guerra, você está orando. Quando passa o período de batalha, você vai estacionando. Aí quando vem de novo as guerras, a adversidade, você já estava relaxado, aí você não vai responder positivamente, você vai responder se escondendo, amedrontado, deixando o sentimento dominar. Com isso, você passa a viver por vista e ser liderado pelos problemas. Essa é a verdade. Por isso que a nossa fé tem que ser ativada. E os problemas, a dificuldade, ela vem para ativar a nossa fé. Ou você aceita ou você rejeita. E o rejeito vai ser a revolta contra o problema, contra a situação, ao qual você vai usar o poder de Deus e vai mandar o mal embora, porque enquanto aceitar, não vai ser aquela oração do rejeito, né? Da revolta, né? Contra o mal. Então, o nosso Senhor, Ele quer encontrar, chamar a atenção dele, é verdade. O Senhor quer que nós chamemos a atenção dele através da nossa fé, né? O Senhor tem nos dado em nossas mãos algo, então devemos assumir, devemos tomar posse, né? Vamos encontrar adversários? Vamos. O levante está sendo grande? Está. Mas quem garante é aquele que dá capacidade, é aquele que está diante de nós, é aquele que está pelejando, que está na nossa frente. É fácil? Não, mas quem tem o Senhor na frente, quem confia. E assim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Já venho desde já agradecendo a todos vocês que têm ouvido a palavra de Deus, né? Têm interagido. Esse canal é feito para glorificar o nome do Senhor. Amém?
E eu tenho percebido que tem algumas mensagens aqui desconfortantes, né? Pessoas têm confundido aqui o canal, que é para ouvir, ser abençoado. Tem postado umas coisas aí que não tem nada a ver no canal. Tem removido e agora botei invisível, né? Então, quem quer procurar outras coisas no canal, pode ir para outros canais, né? Aqui é um canal de respeito, é um canal aonde está ouvindo, se alimentando da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? E desde já venho agradecer a todos vocês e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.